E aí, gente, eu fiz uma promessa de que se uma coisa que eu queria muito que acontecesse, eu teria que voltar com esse canal aqui. Então gente, tô aqui. Quanto tempo, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu espero do fundo do meu coração que ninguém que me conhece na vida real, ou que tenha estudado comigo, enfim, esteja assistindo esse vídeo agora. Antes do vídeo começar, eu queria dar aqui algumas explicações, né? Porque eu acho que foi meio babaca também da minha parte eu só ter sumido do nada, sem dar nenhuma explicação. Pelo menos nesse canal aqui, porque, gente, eu acredito que a maioria que esteja assistindo esse vídeo saiba que nesses anos que eu me ausentei desse canal, eu não fiquei completamente desaparecida da internet. Até porque eu não consigo ser assim, gente. Admiro muito quem consegue ser low profile, mas eu não consigo. Nesse meu tempo eu produzi conteúdo já para outros canais que tem aqui na plataforma, que muitos de vocês já devem conhecer, para contas no Instagram. E eu fico pensando, gente, tá, por que não voltar com esse canal aqui também, né? Se eu já perdi a vergonha de tudo, já apareci no TikTok, já apareci no Instagram. Queria mandar um beijo muito especial pro meu amigo Gabi, porque é principalmente por causa dele que eu fiz essa promessa. Gabi, seu momento chegou. Esse vídeo que eu escolhi fazer aqui hoje é um vídeo que me pediram, inclusive em um desses outros canais aí que eu tenho, né, à parte. Eu falei que quando eu voltasse com esse canal aqui, eu ia fazer esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo tem tudo a ver com esse canal aqui, gente. Quem assistia meu canal antigamente sabe. Uma paixão que eu tenho, que nunca cessou durante a minha vida enquanto eu crescia, é pelo desenho O Incrível Mundo de Gumball. Pra vocês verem, gente, quando eu gosto de uma coisa, eu sou fiel a... Me pediram, no vídeo do outro canal, como eu já mencionei, pra eu fazer um vídeo mostrando todas as minhas coisas do Incrível Mundo de Gumball. Como está a minha coleção do Incrível Mundo de Gumball atualmente, em 2025. Aproveitando, inclusive, que agora tá lançando aí a nova série dele. E, gente, tá, assim, fenomenal. Eu achei que foi, tipo, um presente de aniversário pra mim, essa série ter estreado bem no mês do meu aniversário. Foi uns dias antes do meu aniversário, gente, que essa série estreou. Vamos aproveitar aí esse pique, né, gente, que tá lançando aí a nova série do Gumball. Quer dizer, eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, né, se ele vai ser postado daqui a um dia, daqui a 2, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas, no momento, eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro de 2025 e a série do Gumball praticamente acabou de estrear. Gostaria de começar mostrando, gente, essas duas relíquias aqui. Foram os primeiros itens dessa coleção que eu adquiri. Isso lá em 2016, quando eu tinha 10, 11 anos. Eu vi na propaganda da televisão, que eu tava lá assistindo desenho, eu vi na propaganda do McDonald's que tinha chegado uma coleção do Cartoon, que tinha bonequinho do Gumball e do Darwin. Gente, eu pirei, eu pulei de sofá, eu queria ir lá no McDonald's na mesma hora. Não sei se vocês lembram dessa coleção do McDonald's, mas você pode trocar eles de corpo, aí fica assim. Hoje em dia eu uso eles pra decorar a minha prateleira. O próximo item que eu quero mostrar, que é bastante parecido com os que eu acabei de mostrar, é esse Gumball de chaveiro, que tá todo lascado, que eu carrego ele na minha mochila desde quando eu tava no 7º ano, e agora eu tô na faculdade. Mas eu não vou aposentar ele, gente, porque não é todo dia que se vê um chaveiro de Gumball. Esse é o único chaveiro de Gumball que eu tenho, gente. E também é um dos únicos itens da coleção do Gumball do McDonald's que eu tenho. Sim, gente. Até hoje eu não superei eu não ter conseguido aquela coleção completa, porque eu literalmente só tenho ele e essa Penny aqui. Mas tinha praticamente toda a turminha ali dele, né? Tinha os colegas dele ali de escola, mas eu só peguei esses aqui. Essa coleção foi de 2018, né? Aqui no Brasil. O Gumball é um chaveiro e ele ainda faz um barulho quando você chacoalha ele. E aqui tá meio lascado, gente, porque como eu falei, né, eu tenho isso aqui desde quando eu tava no 7º ano. E meus amigos lá na época ficavam implicando com isso aqui, ficavam brincando de puxar ele. E daí aconteceu isso aqui com o coitado. Ele usa aquela jaqueta college vermelha, gente, que eu acho super conceitual. A Penny, né, dessa mesma coleção, tem uma coisa muito interessante, que ela sai da casca dela. Olha isso, gente. Ambos deles vinham trazendo esses cardzinhos aqui, que eram jogos pra você fazer, né, ali com sua família, com seus amigos, enfim. Tem o do Gumball e tem a da Penny aqui. E também, eu acho que era o bonequinho do Gumball, gente. Acho que não era da Penny, não, que vinha com esse joguinho de verdade, ou desafio. Eu tenho as outras cartinhas, gente, só que eu não sei onde elas estão agora. Tem aqui esses botões do Gumball e do Darwin, que eu também já tenho há muito tempo. Esse botão aqui do Darwin eu tenho desde o 6º ano, e esse aqui eu acho que eu tenho desde o 7º. Eles estão num estado meio deplorável hoje em dia, como vocês podem ver. Mas eles estão aqui. Ainda sobre esse tópico de coisas pequenas, gente, eu queria mencionar um dos últimos itens que eu adquiri pra essa coleção. Esses brincos do Gumball e do Darwin. Esses aqui, na verdade, eu mesma que fiz, tá, gente? Porque, pra quem não sabe, eu amo brinco psicodélico, sabe? Brinco, assim, diferente. Fiz eles especialmente pra ir pro Tomorrowland 2024, né? Que eu fui. Eles são de plástico. Pra fechar aqui essas miudezas, eu queria mostrar o spinner do Gumball que eu tenho. Sim, gente.
Esse spinner aqui, eu adquiri ele quando a moda já tava começando a cair dos spinners aqui no Brasil, em 2017. E ele era azul normal, gente, quando eu comprei ele. Na verdade, ele é um azul meio neon, quando você apaga a luz assim, ele fica fluorescente. E eu colei esse Gumball e esse Darwin aqui pra enfeitar ele. Eu vou mencionar aqui pra vocês, gente, que vai aparecer muita coisa personalizada que eu mesma fiz aqui nessa coleção. Agora, vamos entrar em outro tópico aqui, que são os cadernos de Gumball. Eu ainda tinha mais, gente, só que eu não sei o que aconteceu com os outros. Acho que um deles a minha mãe pegou pra anotar as coisas lá dos cursos que ela fazia. O outro acho que só jogamos fora mesmo. Se eu não me engano, tá faltando acho que uns 2 ou 3 aqui. Vou começar por esse aqui, gente, que eu tive 2 desse aqui. Primeiro eu tive um desse no 6º ano e depois eu tive outro no 7º. No 7º ano eu lembro que meu material inteiro foi personalizado do Gumball. Todos os cadernos eram do Gumball, até o estojo eu personalizei lá. Não tenho mais esse estojo, tá, gente? Mas eu lembro que eu personalizei lá com o Gumball. E eu lembro que esse aqui era meu modelo de caderno favorito. Ele é todo animadinho, né? A gente tem aqui a galáxia no fundo, aquela galáxia que aparece na hora dos créditos e também na abertura do desenho. Aí tem o Gumball, o Darwin. Esse aqui, no caso, é o caderno do 7º ano, gente. O do 6º, não sei o que aconteceu com ele. Acho que ele deve ter rasgado, daí a gente jogou fora. Também tem esse outro aqui, que é da mesma marca, que é do Gumball e do Darwin. Mas, no caso, não são anotações da escola, mas sim uma história que eu escrevi durante a pandemia. Sim, gente. Eu escrevi uma história de 81 capítulos durante a pandemia e eu usei esses cadernos todos. Tem também esse outro aqui, dos Watersons, que era outro também que eu gostava muito na época. Tem a família toda aqui. E desses originais, gente, também tinha um outro que era todo preto, que tinha a escola do Gumball e os amigos dele ali da escola também, que eu lembro que eu usava, acho que pra história, quando eu tava no 7º ano. E também tinha um outro que era o Gumball e o Darwin, um em cima do outro. Ele era um caderno grosso, gente, um caderno de 10 matérias. Esses outros aqui que eu vou mostrar agora, fui eu que personalizei. Esse aqui, gente, inclusive, eu fiz um vídeo aqui personalizando ele pra esse canal quando ele era ativo. Mas era um caderno ali de espiral normal que eu colei essa foto aqui do Gumball, todo espremido. Formei ele num caderno do Gumball. Esse outro aqui, gente, eu gostei muito de como ele ficou, particularmente. Mas é um caderno aqui cheio de Gumball, Darwin e Anaís, tudo pixelizado e misturado aqui. E ele ainda tem folhas em branco, gente, olha só. E a propósito, eu tô escrevendo outra história, sem ser aquela que eu escrevi na pandemia, só que outra eu tô escrevendo nele. Esse aqui, gente, ele é muito velho. Esse aqui eu personalizei ele no 6º ano. Esse aqui, gente, eu usava como agenda no 6º e no 7º ano. Forrei ele com esse papel contact de bolinhas e colei a Anaís aqui, que eu mesma desenhei no meio, dá pra ver que foi eu que desenhei. Depois disso ainda sobrou página em branco dele, então eu usei isso aqui como um diário lá em 2021. Esse aqui é o caderno mais recente que eu personalizei do Gumball, que eu personalizei em 2024, no ano passado, né? E eu fiz ele especialmente pra ser um diário mesmo, né? Eu comprei um caderno assim, normal, imprimi essa imagem aqui que eu achei no Google. E esses dois aqui também, gente, que também foram agendas minhas, em épocas diferentes da escola. Esse aqui do Darwin foi o primeiro, né, que eu personalizei. E esse aqui do Gumball, que tá meio ferrado aqui, né? Uma curiosidade interessante sobre esses caderninhos, porque assim como eu falei ali que eu aproveitei os outros, porque sobraram folhas em branco, esses aqui também sobraram um monte de páginas sem nada escrito. E eu aproveitei pra fazer um caderninho da gratidão. Só que eu não chamo assim, tá, gente? Eu chamo caderno de conquistas e memórias. Porque isso aqui é a parte 1 e isso aqui é a parte 2. Enfim, gente, tem até, inclusive, quando eu fui notada pelo criador do Gumball também, que eu já interagi com ele algumas vezes, né, o Ben. Tá aqui. Caiu um pouco de água, mas aqui foi eu escrevi no dia que ele curtiu uma fanart que eu fiz. Pela 2ª vez, né? O Ben é muito gente boa. E, por falar nisso, eu vou mostrar aqui o quadrinho que eu fiz da Nicole, de Mona Lisa, que também faz parte aqui da coleção. Ele fica na minha parede, pendurado ali até hoje. Essa aqui foi a primeira fanart que o Ben curtiu, isso lá no Instagram, em 2017. Gente, sei lá, só me veio... Eu tinha essa tela aqui, que eu tinha comprado pelo trabalho de escola, só que acabou que eu não usei ela, porque tinha que comprar uma maior. E essa aqui ficou aqui pra eu pintar com que o Ben entendesse. E daí me veio essa ideia de pintar a Nicole como Mona Lisa. E eu postei e marquei o Ben, e ele curtiu. Depois disso, ele chegou a curtir outras fanarts minhas também, só que eu fiz em papéis e tudo mais. Isso aí tá guardado em pastas que eu tenho e não vou mostrar aqui no vídeo. Ainda falando sobre coisas artísticas, queria mostrar os livros de colorir de passatempo do Gumball. Esse aqui era o Bobbie Goods da minha época. Nossa, gente. Eu tinha 12 anos quando eu comprei esse aqui. Eu fiquei feliz da vida. Eu também tinha um outro, gente, que era grandão. Só que ele rasgou todo. Era igual esse aqui, gente. Não a capa, porque a capa dele era azul, né?
Mas eram os mesmos desenhos, as mesmas gravuras que tem aqui, tinham naquele outro que a minha tia me deu de presente no Natal de 2017. Só que aí no ano seguinte, andando nessa mesma livraria, eu achei essa outra coisa aqui que eu fiquei ainda mais fascinada. Que é simplesmente um livro de 100 páginas de desenhos e atividades do Gumball. Esse aqui foi o último que eu pintei, gente. Eu pintei esse aqui esse ano. Sim, gente, até pouco tempo eu ainda não tinha finalizado esse livro aqui por completo. Também o DVD do Gumball, que é da primeira temporada, ele vem com 12 episódios. É muito bonita essa capa dele, e olha aqui ele por dentro. Tem aqui o Gumball, como se estivesse grudado, né, no DVD. Faz tempo que eu não assisto esse DVD, gente, porque... Se eu não me engano, eu ainda tenho o aparelho de DVD, gente. Tô no nível que eu nem sei se ainda tenho o aparelho de DVD. Só que ninguém nunca mais usou ele, e eu não sei nem se ele tá funcionando. Mas eu guardo aqui esse DVD, porque... ele é uma raridade, né, gente? Hoje em dia a gente não vê muito mais essa coisa assim de DVD, tem tudo no serviço de streaming, né? E esse aqui, gente, eu lembro que ele veio numa coleção que vinha 3 DVDs da Cartoon. Tinha do Gumball, tinha do Apenas um Show e tinha do Hora de Aventura. Só que eu comprei mais por causa do Gumball mesmo, né? Não que eu não gostasse de Hora de Aventura e de Apenas um Show, são outros desenhos assim da Cartoon que eu também acho incríveis. Já tem um tempo que eu não vejo eles, mas que eu gostava também na época. Só que aí eu lembro que chegou o aniversário de um amiguinho meu ali, na época, né? E eu não sabia o que dar pra ele de presente, e acabei dando pra ele os DVDs do Hora de Aventura de Apenas um Show, e fiquei com o Gumball pra mim. Outro item aqui super antigo que eu tenho nessa coleção é essa blusa dos Wattersons, que eu tenho desde os meus 11 anos e até hoje serve em mim. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, sinceramente. Gente, eu tenho 20 anos, e essa blusa aqui ainda serve em mim. Mas basicamente minha tia que mandou fazer ela pra mim, gente. E eu fiquei muito feliz. Por muitos anos essa aqui foi minha blusa favorita. Eu ia com ela em tudo quanto era lugar, assim, tipo, sei lá, nos dias mais importantes. E assim, pra algum evento importante, né? Tipo, quando eu fui pra Bienal do Livro, eu fui usando essa blusa aqui que eu lembro. Era sempre essa blusa aqui, gente, porque era a minha favorita. Era a minha blusa da sorte. Uma coisa tão antiga quanto essa blusa é esse boné aqui do Gumball. Também foi personalizado numa gráfica. E é o único boné que eu tenho, gente, até hoje. Tem que comprar boné pra mim. Isso aqui é um tópico sensível, porque é uma garrafinha do Gumball que veio numa promoção da Chocolate Brasil, lá em 2016. E eu amava, gente, essa garrafinha. Eu levava ela pra escola. Nossa, eu amava. Só que eu lembro que eu esqueci a água dentro dela. E ela ficou, acho que um mês, gente, com água parada dentro dela, dentro do armário. Não precisa nem dizer, né, que ela ficou no estado assim, né? Que ela oxidou por dentro, ou ela mofou, alguma coisa assim. Gente, não façam isso com a garrafa de vocês, sério. Principalmente se vocês amarem muito essa garrafa, que nem aconteceu comigo. Só que eu me recusei a me desfazer dela, e hoje em dia eu ainda tenho ela e eu coloco água nela pra fazer minhas artes, minhas pinturas, enfim, qualquer coisa que eu faça que precisar de água, eu coloco aqui água nela, né, pra usar. Mas é uma garrafinha muito feliz, gente, que tem aqui o Gumball, o Darwin. Detalhes aqui. Ainda nessa incrível parceria da Chocolate Brasil com a Cartoon Network, eu ganhei também esse cofrinho do Gumball e do Darwin, que eu lembro que eu mostrei ele aqui nesse canal, gente, quando eu ganhei ele, que foi no ovo da Páscoa 2017. Ele tá meio amassado aqui, isso aqui amassou quase que instantaneamente. Ele me ajuda muito com as minhas economias. Vocês não vão acreditar, mas eu guardei as embalagens do bombom do Gumball. Tinha um bombom, que tinha sabor de algodão doce, e tinha também uma trufa, que era tipo aquela linha benta, sabe? Sabor algodão doce. Ele era azul, gente, por dentro. Era uma delícia. Nossa, que saudade desse bombom. E também outra coisa que eu guardei daquela época, gente, é essa caixinha do Gumball, essa casinha, né, do Gumball da Chocolate Brasil. Que eu tenho... Gente, até poucos anos atrás ela ficava enfeitando ali na minha prateleira, só que ela rasgou toda, né? E, gente, essa caixinha aqui é bastante útil, porque era aqui que eu escondia dinheiro pra ninguém pegar. Só que agora, como ela tá toda debilitada, eu não posso mais fazer isso. Então aqui eu só guardo um monte de coisa aleatória mesmo. Um monte de papel, gente. Tem foto aqui. Inclusive, esses papéis de bombom, né, estão guardados aqui dentro. Tem coisas, assim, que eu ganhava de amigas que faziam, assim, à mão, que eu fui guardando aqui dentro. Tem fotos de ídolos meus. Inclusive, outra coisa que tem nessa caixa aqui, que é esse jogo da memória do Gumball, que... Vocês lembram que eu falei sobre, na hora que eu tava mostrando ali os livros de colorir? Que eu tinha um que era maior, que era igual aquele primeiro amarelo, só que era maior e era azul. Ele vinha atrás dele com um jogo da memória. Antes de terminar de falar sobre a Chocolate Brasil, não posso deixar de mencionar a almofada do Gumball, que eles também venderam naquele período de tempo lá. Ele tem duas caras. A toalha do Gumball e do Darwin.
Esse aqui foi um dos maiores achados que eu já tive na minha vida, que eu tava viajando na época, que eu lembro, eu tava lá em Belo Horizonte. E eu encontrei essa toalha, a toalha que eu uso quando eu prefiro ser feliz do que ser aceita pela sociedade. Vocês viram, né, na parte que eu mostrei os cadernos, que eu mostrei um caderno que tinha exatamente essa capa. Só que aquele caderno foi o caderno que eu usei no 7º ano. Esse aqui era o caderno que eu usei no 6º. E ele se desfez todo. O que eu fiz? Eu transformei ele num quadro. Que um amigo meu me deu no meu aniversário de 18 anos. Ele mandou fazer essa caneca do Gumball pra mim. E não só isso, mas ele também mandou fazer esses porta-copos aqui dos Watersons. Quando você ganha um presente desse, que você percebe que os seus amigos realmente te conhecem. Bem, tenho aqui, claro, os meus Gumball e Darwin de pelúcia. Primeiro eu ganhei o Gumball no meu aniversário de 11 anos, depois eu ganhei o Darwin no ano seguinte de 12 anos. E eles dois são da Multibrink. Eles falavam e tocavam ali a musiquinha do desenho, da abertura. Aqui nessa parte aqui da bochecha deles, você podia colocar a caixinha de som. Eu acho que eu ainda tenho a caixinha de som dos meus, gente, só que ela deve estar toda ferrada, porque eu tinha que trocar as baterias. Eu nunca troquei as baterias deles e eles só pararam de falar. E o Gumball tinha a voz do Eduardo Drummond, que foi o primeiro dublador dele, né? Porque esses bonecos foram lançados, acho que quando tava estreando a 2ª temporada, se não me engano. O Darwin tinha a voz do Iago Machado, né? O dublador dele de sempre, que até hoje dubla ele. Só que o que eu não esperava, gente, é que eu ia ganhar mais pelúcias do Gumball no auge dos meus 20 anos de idade. Vocês lembram do meu amigo muito querido que eu falei que me deu no meu aniversário de 18 aquela caneca? Então, no meu de 20, ele decidiu que o presente que ele ia me dar ia simplesmente ser esse aqui. Gente, eu não aguento com uma coisa dessa. Se esse meu amigo, inclusive, estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. Acho que ele não vai estar, mas se ele estiver vendo, você fez a sua amiga muito feliz aqui com isso. Gente, é simplesmente um mini Gumball, um mini Darwin e uma mini Anaís. E eu achava que eu nunca fosse ter uma boneca da Anaís na vida, gente, porque aqui no Brasil eu achava que não tinha. Acho que tem, né, gente? Só que a Multibrink não fez, só fez do Gumball e do Darwin. E eu fiquei muito feliz quando eu ganhei essa Anaís aqui de pelúcia e também o outro Gumball e o outro Darwin. Outra coisa também que eu tinha na minha coleção, que eu me desfiz há uns anos atrás, era a mochila do Gumball, que eu vou colocar uma foto dela aqui do lado. Eu usei ela pouquíssimas vezes, gente, porque quando eu comprei eu já era um pouco burra velha ali, né? Eu já tinha 12 anos. Eu tava andando ali numa loja e eu encontrei ela e eu pensei, gente, vai ser minha, tem que ser minha. E eu não cheguei a usar ela na escola, né, gente? Porque, como eu falei, eu já tinha 12 anos, eu já tava no 6º ano, no Fundamental 2. Mas eu usava ela pra viajar, pra fazer passeios, assim, a longa distância. Mas eu não usei muito ela, mesmo assim, porque, como eu falei, né, eu já era ali pré-adolescente, já tava ali quase entrando na adolescência. E daí, depois, quando eu entrei na adolescência, já chegou numa época que eu já não podia mais usar essa mochila. E no fim, ela só acabou ocupando ali espaço, né, dentro do meu guarda-roupa. E eu tive que doar ela pra alguma criança que precisasse. Eu não sei, na verdade, pra quem que ela foi, mas espero que tenha sido pra alguma criança que esteja fazendo um ótimo proveito dela. E essa é toda a minha coleção do Gumball que eu tenho atualmente.